Entonces, ¿qué pasó? Entonces, é o momento de alimentação tradicional do Assaricu Uara. Está aí? Alimentação tradicional do meu povo, Assaricu, da Universidade Federal de Goiás, Brasil. Então, podemos passar para outro? Assaricu Uara, cadê você? Para apresentar a temática da alimentação tradicional do meu povo. Então, Carolina Espina e Jéssica Glória estão? Estão presentes? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces vamos precisar hacer cambiar la presentación. Entonces, Carolina y Jéssica, ¿pueden iniciar? Sí. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí. Ah, Sí. sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco infinitamente la oportunidad de presentar estos conocimientos comunitarios y a todos los presentes, a los doctores, a las maestras y estudiantes que nos acompañan en este momento en eventos. Sobre el tema a tratar es la importancia de la elaboración de nimiey, chile molido o chintexle en la práctica pedagógica. Este trabajo se detectó la problemática sobre el deterioro del consumo de una alimentación propia. Al hacer la investigación, se hizo un contraste de la realidad actual de la comunidad de San Juan Juquilamijes. Esta investigación se realizó en el estado de Oaxaca, en la comunidad de San Juan Juquilamijes, al norte de la ciudad. En Mijes se le dice Cungup y en español San Juan Juquilamijes. Aquí se observó que se van perdiendo las prácticas culturales debido a que los jóvenes van en busca de una identidad digitalizada, el celular y la acción. Así como también se han perdido los valores alimenticios, también se ha perdido la honestidad, la responsabilidad y la pérdida del consumo de la comida propia. Asimismo, en este sentido, a ver. Para dar esto nos lleva a identificar que la alimentación escogiera con qué grupo trabajar. Posteriormente, que si había esa
oportunidad, pues que participaran los dos grupos. El tercero A y el tercero igual entre hombres y mujeres, que dio un total de 27 alumnos. Entonces, los maestros frente al grupo, el tema a trabajar, por lo que ellos accedieron a ir a hacer la investigación. Entonces, cabe hacer mención que el tema, pues, les llamó la atención a los maestros. Y es de esta manera como se inician las actividades con los alumnos de la Escuela Primaria Independencia Nacional. Y al salir del aula, se le indicó a los alumnos que se formaran haciendo una fila de niños y una fila de niñas. Se les indicó a los alumnos que al llegar a la casa de la persona que saludaran. Los niños saludaron en lengua materna, que es el indio en Mije, el saludo. Hasta en ese momento se mostraron tanto los niños como los maestros y la persona investigada se mostraron entusiasmados. Los alumnos explicaron a la señora que iban a realizar algunas preguntas. La señora respondió, ojalá y pueda yo contestar todas las preguntas. A lo mejor son muchas y me gustaría que yo los contestara todas para que ustedes se vayan contentos y tranquilos. Y estas expresiones los niños lo hicieron en lengua materna, que es el mije. Primeramente, platicaron con la señora que querían conocer cómo se elabora el chile chintextle. La señora contestó que cuesta trabajo elaborarlo debido que hay que tostar el chile en comal, cocer el miltomate y los ajos. Se muelen, después que ya se tostó, se muelen en molino o en metate. Este chile se consume en la casa, en el campo o cuando algún familiar sale de viaje. Luego dice que la señora, no, aquí los niños preguntaron, dice que de dónde viene el chile pasilla. La señora le contestó que viene de lejos, de un pueblo que se llama Guadalupe Victoria. La señora hace una seña, dice, por el crucero de San Pedro Ocotepec. Y hace de nuevo una seña, dice, por allí, por donde hay problemas de límite de tierra con el pueblo de Ocotepec. Los alumnos preguntaron, ¿y cómo se siembra ese chile pasilla para elaborar el chintextle? La señora contestó, primero se limpia la tierra, se ara la tierra, después se pone el pachol. Para poder elaborar este trabajo, primeramente se hace un ritual pidiéndole permiso a la madre naturaleza para que haya producción al siguiente año, ya que el chile pasilla es muy delicado. Una vez que ya está el pachol, esta labor lo hacen los hombres. Una vez que ya está grandecito las plantas del pachol del chile pasilla, las mujeres se encargan de hacer el trasplante del chilar. Cuando ya tiene un mes de crecimiento en la tierra, se limpia a mano con la pala. Cuando la planta florece y al visitar el plantillo, las personas no deben de ir enojados, no deben de haber ido a un velorio, ya que la planta tumba la flor.
se maduran y se cortan. Posteriormente se ponen a secar al sol. Después elaboran un fogón y se hace un tapesco. Y encima del tapesco se pone unas hojas de helecho y encima se colocan los chiles y se terminan de secar con la llama de la lumbre. Una vez que ha tomado su punto de secado, se deja enfriar. Se deja enfriar y ya que se enfrió, se guarda en un costal y se almacena para su consumo familiar. Y aquí está este es el chintextle y para su consumo familiar. Y ya de allí, pues dice que hasta allí esto se consume en el campo, en la casa o cuando se va a algún lugar. Bueno, hasta aquí esta exposición es una pequeña reseña de cómo se puede aplicar los conocimientos comunitarios en el aula con los alumnos de diferentes grados de educación básica. Y sería toda mi participación. Muchas gracias a todos los asistentes y a la doctora Jessica. Muchas gracias. Si quiere intervenir Sí, la doctora, por favor. Muchas gracias, Carolina. sí, Carolina, vamos. muy bien. Así muy rápido, nada más comentar que pues este trabajo precisamente refiere cuestiones muy importantes que actualmente se están promoviendo también en la nueva escuela mexicana, como es relacionar precisamente a la comunidad en la educación, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, también pues la interdisciplinariedad que permite incorporar no solamente conocimientos relacionados con la alimentación y con los contenidos escolares, sino combinar conocimientos originarios con los conocimientos escolares, ¿verdad? Hacer esa interrelación y con las diferentes asignaturas de la educación primaria en este caso. La otra cuestión importante, pues, es la participación de los profesores, ¿verdad? Los profesores han expresado siempre estas dificultades para hacer esta interrelación entre los contenidos de las distintas asignaturas. Entonces, los conocimientos originarios relacionados con la alimentación permiten facilitarles estas prácticas y por eso para ellos son interesantes, son bienvenidos y sobre todo, por ejemplo, en el artículo de la revista, nosotros hablamos, ¿verdad?, de esta modernidad líquida en la que nos encontramos y cómo estos conocimientos permiten, pues, dar sentido y significado a las prácticas escolares. Entonces, pues, de manera general, ese es el trabajo y pues, es una buena oportunidad, ¿verdad?, recuperar todos estos conocimientos de las comunidades, en este caso de la cultura mije, en las prácticas escolares. Muchas gracias, Carolina y Jessica. Entonces, después nosotros vamos a abrir para o diálogo, né, sobre as questões. Então, agora Tamacaio está aí? Tamacaio? Oi, Isto, pode boa apresentar. tarde. Boa tarde a todos, a todas. Eu me chamo Tamacaio Ticão Trumai, sou acadêmico aqui na UFG, do Núcleo Tactarracan, sou da turma 2020. E eu trago meu trabalho aqui, que fala a importância dos cuidados na alimentação. Durante o resguardo da mulher, né? Na verdade, o resguardo se propõe aos cuidados, né, tanto do pai e da mãe da criança recém-nascida.
O trabalho é de extrema importância para o meu povo, né? Que é um hábito cultural que vem sendo praticado desde a origem do nosso povo. Assim, garantindo a saúde de qualidade para a criança, tanto para a mãe e o pai da criança. Então, a importância dos cuidados na alimentação durante o resguardo da mulher serve tanto para os homens e para as mulheres, né? Em especial na fase de adolescência, né? Geralmente, a maioria dos indígenas se casam e têm filhos durante a adolescência, entre 17 e 18 anos de idade. Então, essa aprendizagem já se inicia nessa fase. Então, é importante para o nosso povo esse conhecimento e, atualmente, ela vem sendo praticado, né? É um conhecimento que vem se repassando de geração por geração. É um conhecimento que não se deve acabar nunca, né? É desta forma que nós, do povo Iquipengue, né, temos os cuidados da alimentação durante o resguardo da mulher. Eu vou falar um pouco dos detalhes aqui, como é praticado essa prática, né? Nos primeiros dias da semana, né, desde o primeiro dia até quando cai o umbigo da criança, né, a mãe e o pai da criança, eles não se alimentam de muitas coisas, apenas mingau e o beiju, feito de mandioca. Isso até cair o umbigo da criança. Após isso, já é permitido o pai e a mãe da criança se alimentar de aves e peixes. Também nem todos os peixes e nem todas as aves. Em especial, alguns lambari, né? E algumas aves pequenas. Eu registrei no meu resumo, né? Como que ficou o resumo, professor? Que eu fiz? Tá. Então, é desta forma que é a alimentação, né? Na fase enquanto a mulher e o homem estão de resguardo quando tem primeiro filho. Não só no primeiro filho, né? Em todas as vezes que a mulher entra em resguardo, né? Isso serve para dependendo da quantidade de filhos que a mulher tem, né? Tem quantas gravidezes a mulher tem durante a vida dela, né? Então é isso que eu tenho para trazer aqui, compartilhar com todos, né, o conhecimento do povo Iquipengue, os cuidados, né, na alimentação, né? O meu povo, cuida muito na parte da alimentação para não poder trazer problemas que possam prejudicar a saúde da criança, a saúde do pai, da mãe, né? E isso ajuda e trazer outros tipos de consequência à saúde da pessoa, né? Isso define o futuro da pessoa, o futuro do pai e da mãe.
Então, todos do meu povo usam essa prática, né? Toda vez que dá a mulher dá luz para uma criança. E é desta forma que é a alimentação, né, durante o resguardo da mulher. Após 4 meses, até mesmo de 3 a 4 meses de idade, né, da criança recém-nascido, aí sim começa a se alimentar com outros tipos de alimento mais pesado, né, mas tomando sempre os cuidados, né, porque existem alimentos específicos por fase de crescimento da criança. Desta forma que os cuidados na alimentação, né? Isso evita envelhecimento do pai, da mãe, da criança também, né? Atualmente existem ainda entre nosso povo, né, muitos anciões com idades muito avançadas. Então isso tudo começa lá no início. É por isso essa importância dos cuidados na alimentação, né? Mas atualmente, né, nós incorporamos várias outras culturas, né? Hoje temos outros conhecimentos, né? Conhecimento de não indígenas, né? Mas esse hábito de alimentação, ela ainda continua forte, né? E vem sendo praticado pelo nosso povo Ipe. Oi, meninos. Espero que eu tenha contribuído, né? E é isso. Se alguém tiver Graças, alguma pergunta aí, graças, Tamacaio. O Assaricu está aí? ele não está, ele foi apresentar outro trabalho. Ah, então nós outros não temos a sua apresentação, né? Sim. Não vamos, sim. Então, eu tenho uma apresentação a ser agora. A Aniele está aí? Aniele? É possível compartilhar, Aniele? Onde eu comparto? Aniele? Eu penso que a Aniele não está. Então, vamos lá. Vou tentar aqui compartilhar a pantalla. Conseguem mirar? Estão todos mirando? Estão mirando a pantalla ou não? Sí se ve la pantalla, pero no hay nada. Assim. A Nélia está aí? Que ficou de compartilhar para mim? Só um momento, eu vou compartilhar. Aniela está? Aniela? Eu não sei o que estou fazendo aqui. Problema. Então, eu vou falar muito rápido para fazer um pouco de um diálogo após, né, a apresentação. ¿Estão mirando? No se ve la exposición. Eu tentei, não consegui compartilhar. Eu enviei para a Aniela me falou que estava em grupo, mas eu falar um pouquinho assim, muito rápido um pouco de estudos que eu hice, né? Um pouco da experiência educativas e cultura alimentária, reflexões sobre a autonomia das comunidades indígenas campesinas. Então, eu estive em México, na cidade de México,
¿Están mirando? Ya se ve la ponencia. Ah, qué bueno. Deixa eu virar aqui. Sim. Então, eu estive em México, na cidade em México, né, principalmente em Oaxaca, durante 6 meses, fazendo um estudo sobre a cultura alimentar e a autonomia. É que a autonomia, a temática autonomia me chamou muito a atenção, porque em Brasil não se trabalha muito com essa temática, assim, porque em México lá a questão assembleária, a questão de usos e costumes, nos usos e costumes, apoio mútuo, téquio, todas essas questões me chamavam muito a atenção. Né? Então, eu fiz um pouco desse estudo em Oaxaca. Pode ir passando na próxima. Está em la próxima já? Então, essa instância pós-doutoral foi muito importante, né? A experiência, o diálogo que eu isso com as comunidades. Iniciou a pergunta de interesse, a questão de interesse, né? A autonomia contribui com a educação e a cultura alimentar para a experiência educativa em Oaxaca. Isso porque, como as assembleias, como o apoio mútuo, o téquio, como isto está na escola, como isto contribui com a alimentação, desde que um povo esteja organizado, a alimentação também faz parte desta organização, sim? A próxima. Estão mirando a próxima? Eu fui mexer na coisa aqui. Então, algumas experiências em México, principalmente algumas experiências com eventos, né? Por exemplo, a Faena Internacionalista por la Liberdade em Oxitlan, de Flores Magón. Isso um artículo que está na revista Embio, uma participação muito interessante, porque a questão dos presos políticos é um grande problema em México. Em El Oxitlan tem 8 presos políticos e realizou-se uma faena internacionalista por la liberdade dos presos, e nessa faena se alimentava, né? Então, se tem a alimentação dos participantes, e eu fiz um pouquinho um artigo sobre essa questão da alimentação e a faena, que está na revista Embio. E também né, na Escola Técnica Secundária, no município de Mazatlán, de Vila de Flores, e também em Serra Mazateca, entrevistas sobre a autonomia e a educação com os maestros, que também foi um estudo muito interessante. Vocês conseguem mirar a pantalla de experiências em México? Estão mirando? Sim? Sí, se ve. Sim, graças. Outra experiência muito interessante foi lá quando eu conheci lá a Universidade do Pueblo, em São Juan de Ticov. Algumas visitas na escola Exutlan de Crespo e também na escola primária Vicente Gonçalves, na Central de Abastos. Então, essas escolas e em algumas comunidades, por exemplo, a Finca Alemanha é uma finca que está em Santiago Chanica, na Serra Sul, que tem uma experiência de autonomia e educação muito interessante, e uma finca de 900 hectares foi ocupada por várias comunidades de Santiago Chanica, e fizeram muitas experiências em educação, a panadaria e as capacitações com jovens. Então, é uma experiência que surge a partir da autonomia, não? Como a comunidade se organiza e ocupa a finca que estava abandonada por muito tempo, e essa ocupação da finca faz muitas outras atividades interessantes. Sim? Eu também conheci lá a Universidade Autônoma Comunal de Oaxaca, na unidade de Matías Romero, que é uma universidade que é autônoma, que trabalha com a autonomia, com a comunalidade. Isto se reflete também na alimentação, né? Tem um curso de agroecologia que é muito interessante, porque
trabalha com a alimentação, não? E também no Instituto Socioambiental em Jaltepec de Candoyoc, que está também em Oaxaca e que tem uma experiência de formação a nível de graduação, que trabalha com a formação, né, e vem também da autonomia das comunidades. E na próxima pantalla, na metodologia, né, eu usei muito lá observação de campo, guiones de entrevistas, investigação exploratória. E estou em construção de artículo, né? Primeiro, na revista Envid, eu estou construindo outro a partir das observações da escola 171, Escola Secundária de Mazatlán, e todos lá fazendo essa discussão da autonomia com a cultura alimentar, né? Como a organização de um pueblo pode contribuir com a cultura alimentar, né? Isto reflete lá tem um grande problema com a alimentação, né? Come muita comida, é uma questão que por muitas escolas. Ya no se escucha. Maestra de Norte de Brasil. Enquanto maestra de Norte de Brasil, né? Também, né, que em Norte de Brasil as características indígenas muito fortes, né? Estamos na Amazônia, e isso influencia na cultura alimentar. Então, a minha experiência em México tem muito com elas questões, né, de compreender como a organização comunitária em Oaxaca, né, são 570 municípios, desses 473 são assembleários, né, sobre usos e costumes, e é uma experiência que nós outros não vivimos aqui em Norte de Brasil, né? Então, eu fui a México para conhecer a cultura, a comida, a experiência com a educação, e eu fiquei muito grata, né, por essa experiência, graças ao doutor Carrilho, ao doutor Antônio Carrilho, que proporcionou a experiência de estar no pós-doutorado, né, fazendo esse estudo em México. Então, é isto. Podemos fazer um diálogo um pouquinho sobre as apresentações. Alguém quer fazer alguma questão? Quer falar alguma coisa sobre as apresentações? Olá. Então, as apresentações muito interessante cada temática, não? Muito, por exemplo, pensar a questão de gênero, né, a partir da entrada de homens, né, na questão da cultura alimentar. Essa é uma questão que para mim me chamou muito a atenção, com a apresentação de Carolina, não? E Sofia, não, Sofia e Luz, isto? Estão aí? Maestra, creo que Luz alzó la mano para Sim. participar. Sim. Então, assim, isso para mim é uma temática muito interessante, né? Trazer essa questão da dobronada, da vida acelerada, de como estamos vivendo, né? Nesses tempos. A questão de Carolina sobre a alimentação própria, né? A partir do Chile, que eu não sei falar, Carolina, desculpa, eu não sei falar sobre o Chile, que é muito importante, né? Carolina, está aí? Como é o nome do Chile? Nimiej.
Ni miek. Muy Tiene que hacer más treino para hablar esta palabra. Que é muito importante na cultura alimentar, trazer a ancestralidade, né, da salsa, do Chile, e como essa relação com a educação, né? E também a questão de, não sei se vocês compreenderam a apresentação do Tamacaiu, que é as mulheres embaraçadas, né, depois que os niños nascem, os pais se preocupam com a alimentação, né, para os niños, para o niño, né, para o leite da madre, para poder fazer um leite mais rico em nutrientes, os pais se preocupam com a alimentação. Então, Tamacaiu também apresentou um pouquinho sobre essa questão, não? Eu penso que muito interessante os diálogos, os artigos que é possível ter acesso. E se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Sí, me gustaría comentar algunas situaciones. Bueno, por cuestiones de tiempo ya a Sofía y a mí no nos dio mucho para explicar, pero en la cocina mexicana se vinculan muchísimas cosas, ¿no? No solamente situaciones de género y preparación, sino también creencias, y lo mencionaba Carolina en su exposición, ¿no? Por ejemplo, en México hay un platillo que son los tamales, son a base de maíz, pero se piensa o se dice que si alguien está enojado mientras bate la masa para hacer el tamal, la masa se corta y no se da, ¿no? O que si una salsa sale picosa, es porque la persona que la hizo está enojado. Entonces también este sistema de creencias pues se va enraizando y es algo que se sigue compartiendo en las generaciones, ¿no? Así de, si vas a cocinar tienes que estar de buenas, porque si no la cocina no te sale, no sabe la comida. Y la cultura mexicana en cuestión de alimentación tiene muchísimas creencias de este tipo, ¿no? Se cree, por ejemplo, hay un platillo precisamente en Oaxaca, la sopa de piedra, que se dice que solamente puede ser preparada por hombres, que no puede ser preparada por mujeres porque si no, no sale como debería de salir. Entonces, son temas muy interesantes que creo que se podrían retomar más adelante, que no solamente es la alimentación y los elementos o los ingredientes que la conforman, sino también las creencias y las tradiciones que se vinculan a la preparación de todo esto. Y como lo decía Carolina también en su exposición, ¿no? Tristemente hay algunas situaciones que se están perdiendo, pero que todavía estamos en muy buen tiempo para rescatarlas. Muchas gracias, Luz. ¿Más alguna persona? ¿Más alguna quiere hablar sobre las presentaciones? Eu penso. Sí, no. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien? ¿Alguna? Bueno, yo hacer un agregado acerca de lo que acaba de decir la compañera, que aquí en México pues existen muchas creencias, también sobre la elaboración del tamal. Por acá, por el estado de Oaxaca, en la comunidad Mije, también hay una creencia que cuando las personas están haciendo el tamal y están listos para ponerlos a la lumbre, y si llega algún visitante a la casa y se le dice que espere a que se cuece el tamal, y si esta persona no espera, el tamal automáticamente ya no se cuece parejo, sino que a la hora de sacarlo para disfrutarlo, se encuentran así como que masas crudas hacia adentro. Entonces, pues existe esa creencia y también es como una costumbre o una tradición que se tiene presente y que esta se va inculcando o lo van aprendiendo de generación en generación. Y sería todo mi comentario, maestra. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Más alguna? ¿Alguno? A Sofía volveu. Entonces, encerramos, né? Concluímos o trabalho.
aquí del grupo 2. Muchas gracias a todas las presentaciones. Un buen sábado. Que possamos cada vez mais aprender com a cultura alimentária, não? Com as questões que envolvem a educação, a cultura alimentar, a importância dessas questões na formação pedagógica de professores, né, na prática pedagógica de maestros. Então, muitas graças a todos e todas. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, igualmente que estén bien, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.